Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, autoridades políticas, civis, portanto, militares, eclesiásticas, Senhor Presidente da República e todo o povo brasileiro. Eu gostaria de dirigir a vocês umas palavras de muita importância para esse momento em que nós estamos vivendo. Vocês já ouviram falar da expressão a cólera das legiões? Isso mesmo. A expressão a cólera das legiões é uma expressão que era usada na Roma Antiga, né? Na Roma Antiga se usava essa expressão para designar a intervenção das forças militares na questão da política do Império, né? Em 1994, o general Benedito Onofre Leonel, um general de exército, ele usou essa expressão, a cólera das legiões, quando reclamou de baixos salários e falta de estrutura nas Forças Armadas. Em 2018, o general Hamilton Mourão, esse que agora é vice-presidente da República, ele usou também essa expressão, né, a cólera das legiões, para demonstrar a sua preocupação quanto à postura do Supremo Tribunal Federal diante dos crimes de colarinho branco, julgamento de grandes personalidades da política brasileira, incluindo aí o ex-presidente Lula, essa leniência, né, toda essa falta de vontade, vamos dizer assim, do Supremo e falta de coragem para punir esses corruptos, não é? Então o general utilizou-se dessa expressão, a cólera, cuidado com a cólera das legiões. E quem são, na verdade, como eu falei a vocês, não é? A expressão a cólera das legiões é sempre usada no sentido de alertar as forças políticas, né, principalmente, sobre uma possível reação das tropas, né, das Forças Armadas, no caso, para colocar em ordem aquilo que estaria em desordem. Mas eu quero, nesse momento, chamar a atenção de todos para o seguinte: diante desse quadro que nós estamos vivendo no mundo, mas vamos falar do nosso arraial aqui, do nosso Brasil, a situação que o Brasil está vivendo diante aí dessa pandemia de coronavírus e toda essa manifestação no país, né? Manifestação das autoridades de segurança, de saúde, né? Mandando as pessoas ficarem em casa, tudo isso que você está acompanhando aí diuturnamente pelos meios de comunicação. Eu pergunto para você, diante do quadro que nós estamos vivendo no Brasil agora, quais seriam essas legiões? Quais seriam as legiões que estão em cólera, profundamente enraivadas? Quem seriam essas legiões? Eu quero alertar o senhor Presidente da República, as autoridades de bem deste país. Atenção, autoridades eclesiásticas do Brasil e povo de Deus e povo brasileiro de uma maneira geral. Não há como negar. É verdade que nós temos o coronavírus, nós temos uma pandemia, nós temos muitas coisas negativas aí, cuidados precisam ser tomados. Eu creio que as autoridades de saúde, né, e de outros setores devem se levantar para fazer alertas sobre os cuidados que nós devemos ter diante dessa situação. Mas não há como negar que por trás disso tudo aí existem forças negras
Existem legiões do mal que não estão preocupados com o bem desta nação, que não estão preocupados com o bem do país. E quando você olha, você vê essas forças em cólera, falando do coronavírus, falando que tem que ficar em casa, entendeu? Essas forças, não pense você que elas estão preocupadas com a população pobre. Nunca estiveram, e não é agora que estarão. Essas forças em cólera, elas simplesmente estão se orquestrando para se aproveitar dessa situação, porque para essas forças em cólera, quanto mais tragédia, melhor. Quanto mais sofrimento, melhor. Quanto mais angústia, melhor. Quanto mais problema no país, melhor. Elas não querem o bem do Brasil. Elas querem que o Brasil entre em colapso, que o caos social se estabeleça, a convulsão social se faça presente, que é para depois pedir o impeachment do presidente da República e começar a pregar uma nova ordem política no país. Meus amigos, essas pessoas, essas forças, elas não estão preocupadas com a população, porque se o Brasil quebrar, se o Brasil entrar num colapso absoluto, essas forças, elas têm dinheiro para viver 100 anos mantendo o mesmo padrão de vida. Elas querem simplesmente se aproveitar para voltar ao poder, para voltar a usufruir dos seus privilégios que elas usufruem ao longo de décadas neste país. De Pedro Álvares Cabral para cá, sempre a roubalheira, sempre destruindo o erário, vivendo às custas do poder público. E quem são essas forças em cólera? A imprensa, muitas das vezes, que nós precisamos de uma imprensa livre, mas a imprensa também ela é corrupta, não é? Ela é livre, mas ela é corrupta para fazer aquilo que é do seu interesse. Grupos políticos que estão por trás disso tudo aí, tem gente lucrando, fazendo política com essa miséria toda que nós estamos vivendo. Portanto, amigos, vamos abrir os olhos e autoridades políticas, religiosas, autoridade geral deste país, saibam que este momento é um momento de união. Vamos clamar a Deus, vamos tomar os cuidados, mas vamos marchar. E vai aí o nosso alerta. Cuidado com a cólera das legiões. Deus te abençoe. Um abraço pastoral. Eu sou o reverendo Ed S., pastor da Assembleia de Deus, em Belém do Pará.